Você se lembra de como eram os estádios aqui no Brasil antes da Copa do Mundo de 2014? Se não, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como que era a realidade do futebol brasileiro pré-Copa do Mundo. Hoje em dia temos estádios maravilhosos, arenas bonitas, igual sempre teve na Europa. Inclusive era uma coisa que quando eu era mais novo, jogando videogame, vendo Champions League e aqueles estádios bonitos, pensava, caramba, será que um dia no Brasil vai ter algo parecido? E depois a Copa do Mundo com diversos estádios construídos e alguns reformados, hoje temos talvez um dos melhores estádios do mundo aqui no Brasil. Para mostrar um pouco a mudança que teve no cenário brasileiro, eu vou citar alguns exemplos de times que jogavam ou em algum estádio diferente do que jogam hoje, ou que jogavam no estádio antes de ser reformado. Vou começar então por Minas Gerais, onde Cruzeiro e Atlético Mineiro jogavam no Mineirão, mas não nesse Mineirão de hoje, no antigo Mineirão. Como vocês conseguem ver na imagem, as arquibancadas inferiores eram mais afastadas do gramado, porém a capacidade era maior, muito por conta de não terem assentos como tem hoje em dia, depois da reforma na Copa do Mundo. Então, é o mesmo estádio, porém passou por uma bela reforma para a Copa do Mundo. E também em Minas Gerais temos o América Mineiro. E o estádio, antes de ser o Independência, antes de ter sido reformado por Independência, se chamava Raimundo Sampaio, que era bem diferente do que se vê hoje. Também é o estádio onde o Atlético Mineiro joga hoje em dia, manda alguns dos seus jogos no Independência. E isso está para acabar, porque ano que vem será inaugurada a Arena MRV, que será o novo estádio do Galo. Agora, indo para o Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, sempre mandaram seus jogos no Maracanã, revezavam. A maioria dos times do Rio, né? O Vasco, o Botafogo também. E o Maracanã também passou por um processo de reforma para a Copa do Mundo. Ficou bem modificado, né? Ele contava com 2 lances de arquibancada, hoje em dia é como se fosse uma arquibancada única. Foi todo remodelado. E inclusive deixe nos comentários se você prefere esse Maracanã desse jeito que está hoje ou como era antigamente. Eu particularmente acho que deveriam ter feito como fizeram no Mineirão, por exemplo, manter a arquibancada de cima e reformar apenas a de baixo. Deixaria mais com aquele ar que nós conhecemos do antigo Maracanã. E no Rio, o Botafogo, antes de jogar no Engenhão, que foi um estádio criado para os Jogos Pan-Americanos de 2007, ele chegou a jogar até no complexo Caio Martins. Como vocês podem ver, eles faziam uma arquibancada provisória para aumentar a capacidade. E é muito doido você pensar, né? Não só o tipo de estádio que os times jogavam, mas a qualidade, né? Os gramados eram bem ruins, é uma coisa que eu também sempre comparava com os jogos da Champions League, via aqueles tapetes, pensava, putz, aqui a maioria eram poucos estádios que tinham gramado bom. Pacaembu sempre teve, Vila Belmiro também tinha um gramado muito bom, mas a maioria, os melhores ainda era meio questionável comparado com o que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. Mas então, fazendo esse comentário, que o Botafogo, né, por mais que o Engenhão não foi feito para a Copa, né, ele foi feito para os Jogos Pan-Americanos de 2007, mas também o Botafogo jogava em outro estado. Agora, indo para o Rio Grande do Sul, temos o Internacional, que jogava no Beira-Rio, porém era o antigo Beira-Rio. Beira-Rio é esse que passou também por reforma para a Copa do Mundo. Como vocês podem ver, não tinha cobertura, a arquibancada de baixo também era um pouco mais afastada. E é o que eu falei, né? Eu achava melhor se o Maracanã tivesse ocorrido isso. Mantém a estrutura dele na arquibancada de cima e aproximar-se embaixo. O Beira-Rio ficou muito bonito, né? Depois da reforma, mas também já era bonito, né? Já tinha essa alcunha de o gigante do Beira-Rio, sempre foi um estádio muito bonito. E era lá onde o Inter mandava seus jogos, inclusive tinha até como se fosse a geral, né, que eles chamavam que era o setor Coreia, um pouco para frente da arquibancada inferior. E também no Rio Grande do Sul temos o Grêmio, que jogava no Olímpico. A Arena Grêmio não foi feita para a Copa, né, mas foi meio que naquele mesmo período, tanto que ela foi inaugurada em 2013. Então, por mais que não foi para a Copa, a gente pode colocar aí como se fosse pré-Copa, né. Então o Grêmio jogava no Estádio Olímpico, inclusive tem muitos torcedores do Grêmio que comentam que preferem o Olímpico, né? Eu particularmente queria ter assistido algum jogo no Olímpico conhecido. Quando fui para Porto Alegre, passei por fora e tá totalmente abandonado, né? Vocês podem até ver no vídeo do Cartoloco que ele fez. Ele conseguiu entrar e ele mostra um pouco de como tá. Agora, indo para Bahia, o Bahia mandava seus jogos também na Fonte Nova, mas antes da reforma. Inclusive teve até um acidente que a arquibancada cedeu e interditaram o estádio e depois demoliram tudo e construíram
do zero praticamente, a nova arena da Fonte Nova, que também é um estádio belíssimo, pretendo um dia visitar, fazer um tour por lá. Agora para São Paulo, começando com o Corinthians, né, que esse sim também tem um estádio construído para sediar a Copa do Mundo, inclusive foi palco da abertura da Copa. O Corinthians antes da arena não tinha estádio, então ele mandava seus jogos no Pacaembu, ou também, quando eram jogos maiores, no Morumbi. O Morumbi, inclusive, ele era palco de grandes jogos em São Paulo, né? Como temos em Minas Gerais o Mineirão, no Rio, o Maracanã, em São Paulo que era o Morumbi. Por mais que ele pertença ao São Paulo, praticamente todos os times, Palmeiras, São Paulo, Santos, às vezes até Portuguesa, Guarani, mandavam seus jogos aqui no Morumbi. Então o Corinthians jogava no Pacaembu, ele tinha a fazendinha, né? Mas por ser uma capacidade muito pequena, não mandou mais jogos oficiais lá. Em São Paulo também temos o Palmeiras, que antes do Allianz Parque mandava seus jogos era no mesmo local, né? Mas era Parque Antártico ou Palestra Itália, que foi totalmente remodelado, e agora virou Allianz Parque. E também, mesma coisa do Corinthians, mandava alguns jogos lá, inclusive a final de Libertadores de 99 foi lá, mas mandava muitos jogos grandes no Morumbi. Indo para Curitiba agora, temos o Atlético Paranaense, que jogava na Arena da Baixada, ou Arena Kyocera. Inclusive era um dos estádios mais modernos do Brasil, que mais se aproximava dos estádios europeus, né, nesse formato de arena. E ela foi só... deram um upgrade nela para a Copa do Mundo, né? Fizeram umas reformas, ficou bem bonito também. Mas já era um estádio bem diferente da realidade do futebol brasileiro antes da Copa do Mundo. Tem alguns estádios que passaram por pequenas reformas, é o caso do Morumbi, talvez o próprio Couto Pereira. Eu não vou citar porque não foram reformas assim notáveis. Esse intuito do vídeo é mais para mostrar coisas que mudaram de fato, estádios que mudaram de fato depois da Copa do Mundo, né? Para o período da Copa do Mundo. Então temos aí o Atlético Paranaense com a Arena da Baixada. E agora, para finalizar, a menção honrosa à Arena Pernambuco, porque ela foi feita para a Copa, porém os times Náutico, Sport e Santa Cruz continuam mandando jogos nos seus estádios antigos. Então ali são os estádios raiz. É até engraçado quando os times que jogam nesses estádios mais modernos vão jogar contra eles, que você lembra um pouco de como era o futebol, como eu disse, pré-Copa do Mundo 2014, né? Seja na Ilha do Retiro, no Estádio dos Aflitos ou no Estádio Santa Cruz, né, o Arruda, você vê como que era. Também o Serra Dourada, né, em Goiás, é um estádio que você lembra, você fala, caramba, como que mudou. Então, fazer essa menção à Arena Pernambuco, que sim, esses times mandaram alguns jogos nessa nova arena, mas permanecem jogando nos seus estádios respectivos. Então é isso, um vídeo mais para lembrar, né, a diferença, a transformação que ocorreu pós-Copa do Mundo. E se eu esqueci algum estádio, algum time que tinha algum estádio antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo teve o estádio modificado, deixem aí nos comentários, que eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo. No mais, se gostou, deixa o seu like, algum comentário, alguma crítica, compartilha com seu amigo e se puder se inscreva no canal. Abraço!